assunto do blog Comportamento Sem Grilos dessa semana é o saúde e bem-estar. E eu enfoco exatamente a importância do otimismo para a prevenção e a cura de doenças, inclusive doenças graves como diabetes e o câncer. Fique comigo que daqui a 15 segundos eu vou esmiuçar mais um pouquinho do motivo, do otimismo ser tão importante para o sistema imunológico, para sua saúde e seu bem-estar, e por que a gente tem tanta dificuldade em ter pensamentos positivos e postura otimista. É rapidinho, são 15 segundos, daqui a pouco eu volto. Por que é tão difícil ser otimista, sendo que o otimismo é tão importante para a saúde e o bem-estar da gente? O pensamento positivo, a postura positiva, eles interferem diretamente na química cerebral. E, em função dessa alteração, há um reforço no sistema imunológico. Na matéria do blog Comportamento Sem Grilos, eu abordo bem isso e apresento alguns resultados de pesquisas de Israel e dos Estados Unidos que já têm a comprovação da atuação de neurotransmissores como a serotonina diretamente nas células de defesa, os leucócitos e as plaquetas. Se você quiser aprofundar mais nesse assunto, você clica no link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, que está bem completa a matéria dessa semana. Mas existe uma certa resistência em adotar uma postura otimista diante da vida. E isso é interessante porque é uma questão cultural e reacional. Por quê? A vida é feita de desafios diários. Então muita gente acredita que a felicidade é um objetivo muito difícil de ser atingido, muitas vezes até uma utopia, porque a vida se compõe de uma série de acontecimentos negativos e esses acontecimentos negativos levam a gente a esperar sempre o pior. Mas não é bem assim. Tem um outro aspecto também que eu abordo aqui agora, que é o seguinte: nós colocamos na cabeça, principalmente a partir da década de 1990, que a pessoa, para ser competente, boa de serviço, bem-sucedida, ela tem que fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Ela tem que ter uma postura séria e ela tem que estar sempre armada para apagar incêndio, reagir a agressões, lutar pelo que deseja. E isso tudo leva a uma postura rígida demais. Então, em função disso, o otimismo é visto como uma coisa fantasiosa, como uma coisa até infantil. E é interessante que as pessoas que têm uma postura fantasiosa e às vezes até infantil, essas pessoas, elas não são otimistas. Elas podem até pensar positivo, elas podem até firmar o pensamento: eu vou conseguir, a vida é boa, eu tenho esse objetivo e vou alcançar. Mas não são pessoas que têm postura otimista. Porque otimismo é uma coisa, é a capacidade que a pessoa tem de reagir aos estímulos buscando o lado positivo, buscando algo que possa lhe trazer algum aprendizado daquela situação negativa. A ilusão, a fantasia é completamente diferente. A ilusão e a fantasia te levam a acreditar que está tudo bem. E isso não é otimismo, de forma nenhuma. A pessoa que tem postura otimista, ela está diante do problema e o que ela faz? Algumas perguntas, por exemplo: o que eu posso aprender desse episódio? O que a vida está tentando me mostrar? O que de bom eu posso tirar disso? Existe alguma coisa
que eu possa fazer para resolver esse problema? E essas perguntas, elas vão trazendo respostas que levam a pessoa a agir, no sentido de buscar uma solução, e a partir do momento que começa a buscar a solução, a tendência de encontrar é muito maior. O pessimismo não. O pessimismo, ele fecha a questão. Tá ruim, eu sou incapaz de reagir, eu sou incapaz de mudar essa situação, tudo acontece de mal comigo, né? Tinha até um desenho animado nos anos 70 e 80, que tinha uma personagem que ficava, ó dia, ó vida, ó céus, ele não reagia em função de nada. E essa maneira de pensar, ela vai fazer o quê? Ela vai produzir os neurotransmissores que deixam o corpo em sinal de alerta e inibir a produção dos hormônios do bem-estar. E a partir daí, como que tem ânimo para procurar uma solução? Como que você tem ânimo para reagir a essa situação? Eu queria dar um exemplo aqui. Existe a história de um homem que tinha muita fé. E nos momentos difíceis, uma das primeiras coisas que nós cobramos de nós e também as pessoas que nos cercam é que nós precisamos ter fé, é preciso acreditar. E esse homem, ele acreditava muito, ele tinha muita fé em Deus. E no lugar onde ele morava, uma vez teve uma enchente muito forte. E ele orou com muito fervor a Deus, pedindo ajuda para que ele fosse socorrido daquela situação. E as águas iam só aumentando, só enchendo e nada de Deus aparecer. Mas eis que de repente a vizinhança chega para ele e fala, olha, tá subindo a enchente, nós vamos ficar ilhados aí. Nós temos que desocupar as casas agora. Ele, não, eu tenho fé, já orei ao Senhor e Ele vai me salvar. Então os vizinhos foram embora. O nível de água elevou muito e ainda dava condição dele sair pela janela. Então veio a Defesa Civil com barco e insistiu para que ele entrasse no barco, fugisse. Ele, não, eu já fiz as minhas orações, o Senhor vai me ouvir, Ele está mandando um jeito que eu não vou perder minha casa, não vou perder as minhas coisas, está naquela fé. As águas tamparam a casa desse homem e ele já estava no telhado. E o corpo de bombeiros chegou com um helicóptero, jogou a escada e insistiram para ele. Sai daí, nós estamos aqui te socorrendo. Segura a escada. Você já perdeu as suas coisas, vai perder a vida. E ele se manteve firme na fé dele. Resultado, morreu afogado. Morreu afogado e chegou no céu bravo. Mas, meu Deus, eu rezei tanto. Eu não fui socorrido, Deus não fez nada por mim. Então São Pedro vira para ele e fala, olha, calma lá. Deus mandou socorro para você várias vezes. Deus mandou seus vizinhos te avisarem para sair de casa enquanto as águas ainda não tinham tampado a saída. Você não quis. Deus mandou a Defesa Civil com barco para te tirar da sua casa. Você não quis. Deus mandou o corpo de bombeiro com um helicóptero para te socorrer e você não quis. E nós agimos muitas vezes dessa forma, como esse homem. Nós temos o pensamento positivo até, mas não somos otimistas, porque nós não buscamos a solução para o nosso problema, aguardando que alguém venha fazer o nosso trabalho no nosso lugar. Então, é importante a gente refletir em torno dessa questão. Eu sou realmente otimista porque existe um problema muito sério. Cada dia a gente faz um planejamento, a gente faz um programa, mas no decorrer do dia acontecem várias situações que nos desviam daquele programa. São situações de emergência, são acidentes, são imprevistos que ocorrem e são inerentes da vida. A função da vida é essa mesma, é trazer desafios para que nós possamos superar cada vez mais desafios. Para que nós não fiquemos na inércia e não enferrujemos. E nós temos a maior dificuldade de entrar em movimento. Então, em função desses desafios, nós acabamos entrando numa atitude mental negativa. Porque a gente sabe que muitas vezes aquela programação que foi estabelecida para aquele dia, ela não vai ser cumprida porque ao longo das horas vão surgir imprevistos.
e nós vamos ter que interromper aquela atividade, aquela sequência para resolver esse problema. Então é necessário que a gente tenha sempre em mente essa postura positiva. É impossível estar alegre o tempo todo. Nós recebemos estímulo de alegria, nós recebemos estímulo de raiva, nós recebemos estímulo de tristeza e nós recebemos estímulo de medo o tempo todo. Se temos uma postura otimista, diante desses estímulos negativos, que são mais, do que o positivo, nós vamos estar preparados para procurar uma saída. Mas se nós nos acomodamos que a vida é difícil, a vida é dura, eu tenho que brigar, eu tenho que estar sempre pronto para reagir, para avançar, ou então sempre amedrontado, eu não vou conseguir encontrar a solução, porque a minha mente está focada na minha incapacidade. E esse é o ponto principal. Se você foca sua mente na sua incapacidade de reagir, você nunca vai conseguir reagir, porque você se sente incapaz. Mas se você tem uma atitude otimista, você vai ter confiança na sua capacidade de buscar a solução. E se você não tiver condições de buscar a solução, ele vai te colocar em movimento para procurar ajuda. E nós insistimos muito em manter a nossa autoimagem de pessoa corajosa, de pessoa ativa. E isso leva ao estresse contínuo. Nós estamos sempre tensos, estamos sempre armados, estamos sempre prontos para brigar, para lutar, porque a vida é uma batalha diária. E isso sobrecarrega o nosso sistema imunológico. E isso traz doenças. Observe bem, do mais simples resfriado, às doenças mais graves, como o câncer, como a AIDS, como essas doenças degenerativas, que são várias, vem sempre após um processo de estresse, após um trauma, onde há uma descarga grande desses neurotransmissores que são feitos para mexer com a nossa respiração, frequência cardíaca, pressão arterial, metabolismo muscular. Isso indica que esses estados, eles comprometem o nosso sistema imunológico. E nós não prestamos atenção. E além de estarmos sujeitos a esses estímulos, ainda nos colocamos na posição de briga, comprometendo ainda mais o nosso sistema imunológico. Como que você pode mudar essa frequência? É um processo, no começo, difícil, porque o hábito, leva tempo para ser adquirido. Então, é muito complicado a gente mudar a mentalidade de negativa para positiva. Mas a solução é grátis e é acessível a todo mundo. Vai depender da sua vontade, tá? Você vai desenvolver a persistência, mas esteja consciente que não é do dia para a noite. A meditação e a gratidão, elas são elementos muito importantes para que você possa mudar o seu padrão de pensamento, de negativo para positivo. A meditação comprovadamente, tem várias pesquisas científicas que comprovam que a meditação, ela mexe no metabolismo do cérebro, ativando determinadas áreas que vão proporcionar mais bem-estar e a produção de hormônios do bem-estar também. E aumentar a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de analisar os fatos para encontrar solução para eles. E a gratidão, ela instantaneamente é capaz de nos trazer uma postura positiva, porque quando você agradece, você está reconhecendo que você recebeu uma dádiva. Então, instantaneamente, quando você é grato, você vai parar para perceber, olha, a vida é ruim, mas eu tenho determinadas coisas para agradecer. Então, ela é ruim, mas ela não é tão ruim quanto eu estou imaginando. E isso já te traz para o pensamento positivo. Essa é a mensagem que eu queria trazer nessa semana na matéria da TV Comportamento Sem Grilos. Eu vou ficando por aqui. Sou Zilda de Assis. E lembra você, quer informações mais completas a respeito da relação otimismo e
imunidade e saúde e cura de doenças, leia a matéria do blog Comportamento Sem Grilos. O link está aqui embaixo se você estiver assistindo no YouTube, e acima se você estiver assistindo pelo Facebook. Compartilhe com seus amigos. Até a próxima!